Olá, olá, você que está nos escutando. Eu sou Lala Denzelin, sou futurista, especialista em novas economias, artista na origem, e estou aqui em nome da Casa da Percepção, que é um projeto muito recente e fabuloso, que surge da conexão com a Maria Paula Hidalgo, essa artivista, humorista incrível, e há muitos anos a gente tinha o desejo de fazer algo juntas. Isso foi viabilizado pelo encontro com a Juliana Elorza, que é a criadora desse nome fantástico, Casa da Percepção, que é, primeiro, um conceito que nutre uma curadoria de atividades que ampliam a percepção, através de todos os sentidos, para que a gente possa se sentir mais capaz de dar conta da própria vida, de redesenhar o futuro, etc. Isso é feito em âmbito pessoal, corporativo e tal. E teremos a maravilhosa possibilidade de fazer a primeira dessas curadorias dentro da Virada Sustentável, este evento fenomenal que, se você não conhece, pesquisa, que existe já há vários anos com o objetivo de usar arte e comunicação para mudar a nossa percepção de sustentabilidade, e ela acontece entre os dias 17 e 21 de setembro de 2025. Se você estiver nos vendo no futuro, isto já vai ter passado. A nossa atividade vai acontecer no domingo 21, dia lindo de solstício, início de primavera. E um dos nossos curados é o fabuloso Silvio Rocha, que eu tenho o prazer de conhecer, um trabalho fenomenal da Tocha Filmes. Olha só como é que eles se apresentam. Connecting True Values, Connecting True, a verdade e o através de. E eles dizem assim: empatia ativa pela vida. Pensamos assim, e assim é nossa proposta de criação de conteúdo. Conteúdo que inspira reflexão e transformação. Conectar pessoas e valores através de uma intensa experiência audiovisual. Silvio, um prazer enorme ter você aqui conversando e depois você como um dos nossos queridos da Casa da Percepção. Bem-vindo. Obrigado, Lala. Delícia falar com você, mais uma vez conectado com a Virada, que é um espaço que já há alguns anos eu tenho o privilégio de participar, seja nos eventos ou mostrando alguns dos nossos filmes. Estou muito feliz com esse novo ciclo. Que legal. Agora, conta mais da tocha. Da Bom, onde vem? Porque o que vocês fazem é incrível. A Tocha é o meu segundo ciclo profissional, depois de alguns anos no mercado corporativo. Há mais ou menos 10 anos atrás, eu resolvi empreender por uma outra trilha, e a Tocha Filmes foi o caminho que tem me levado a descobrir muita coisa. Na verdade, eu acho que eu trouxe o meu lado de gestor de projetos, de pessoas, de ideias, para o mundo do audiovisual. Então, eu acho que em vez de entregar sistemas de clearing de ações hoje, eu entrego documentários como produto final. E eu acho que é bem mais divertido, né? E eu acho que o trabalho ele passa também a ter um significado e uma importância, porque eu quero justamente através dos filmes, dos documentários, das animações, das histórias que a gente conta, conectar as pessoas para um despertar, né? Para uma outra possibilidade, para um outro olhar, e assim, quem sabe, a gente escolher melhor, né? Tomar melhores decisões em relação ao nosso dia a dia. Sabe que eu acho tão interessante essa tua experiência dupla? É muito legal quando a gente encontra gente que tem uma experiência no mundo corporativo. Eu brinco às vezes dizendo que é a negociolândia. A negociolândia tem que ter muito resultado. E a gente tem um outro universo de pessoas que são os criadores, os desenvolvedores, os pesquisadores e tal, que eu chamo de projetolândia. E o ideal é quando essas duas coisas se encontram, ou seja, a capacidade de criar, de imaginar, de pesquisar, com a capacidade de implementar. E pessoas que fazem isso na própria vida, o trabalho acaba tendo uma outra característica. Então, é altamente recomendável. Você que está na corporação, aplique seu talento e seu conhecimento nesses outros campos da inspiração, da mudança de percepção, etc. Aliás, aproveitando esse gancho, a palavra percepção.
mudança de percepção, ampliação de percepção, é uma coisa que faz sentido para você tanto quanto para a gente? Porque conta para a gente o que isso representa quando você ouve mudança de percepção, ampliação de percepção. Isto é central no teu trabalho? Você acha que é central no mundo? O que evoca essa palavra? Acho que lá, percepção para mim é uma palavra que define muito o que eu busco, né? Ou seja, fazer com que as pessoas possam se importar com quem está do seu lado, com o planeta, com um animal, com hábitos que possam ser mais regenerativos ou hábitos que possam trazer mais empatia para o convívio, ou seja, então acho que os projetos que a gente produz, né, os documentários, as séries, acho que a gente tenta procurar trazer um enfoque de temas super contemporâneos, né, temas do nosso dia a dia e da nossa agenda, uh, colocar uma situação muitas vezes não muito difícil de você apresentar, porque vivemos aí num momento um pouco caótico do ponto de vista socioambiental no planeta, mas ao mesmo tempo eu acredito que a gente tem que tratar esses assuntos com a urgência que eles necessitam, né? Mas de uma maneira que você convide as pessoas, que você possa fazer com que as pessoas tenham essa mudança de percepção em relação a outras opiniões e outras realidades, que muitas vezes a gente fica, né, imerso dentro das nossas bolhas e acha que esse problema não é seu, não foi você que Uhum. causou, e essa conexão não existe. Eu acho que nós somos seres humanos que uma das características principais é poder sermos empáticos, né? Ou seja, que a gente possa olhar e sentir um determinado afeto, um determinado, né, uma empatia por ser da mesma espécie de uma outra, de um outro humano, né? E muitas vezes a gente esquece isso e acha que a situação ela não tem como ser alterada. E acho que o nosso projeto aqui justa, justamente foca nisso. Eu quero tocar as pessoas, seja por que janela, orifício for, no sentido de que essa informação entre, processe e torne essa pessoa um ser humano um pouquinho melhor. Então, essa mudança de percepção é, com certeza, uma palavra que conecta demais com muitas das coisas que a gente faz aqui no trabalho. Que legal. A gente percebe, estamos criando aí a Casa da Percepção, porque a gente percebe, inclusive, que muito da sensação de impotência ou da sensação de que o futuro não tem jeito, de que a gente já foi, que estão causando tanta ansiedade climática, tanta questão de saúde mental, tudo isso pode ser muito melhorado, digamos assim, se a gente amplia a percepção das soluções existentes. Porque às vezes é mais fácil você tem um pensamento pessimista, ou você não vê as possibilidades, ficar um pouco anestesiado, sabe? Então, a ideia da casa da percepção é justamente desenvolver os sentidos, porque só o que é sentido faz sentido, como uma forma de equilibrar essas coisas, de realmente mostrar que sim, tem possibilidades e tem solução. Agora conta, para essa nossa primeira experiência lá na Casa das Rosas, que vai acontecer dia 21 de setembro, 25, Casa das Rosas, Avenida Paulista 37, fenomenal, é uma casa-museu linda. Que você vai trazer? Então, incrível, você fez um gancho perfeito, né, justamente na sua fala anterior em relação ao que a gente planeja trazer. A gente tem alguns projetos em andamento, mas a gente gostaria de fazer um processo que é inédito para a Tocha Filmes, que é apresentar um projeto que ele está ainda sendo elaborado, que ele está ainda em produção. Normalmente, uma das partes mais gostosas do nosso trabalho é exibir o filme para o público e participar de debates e promover debates, né, com a equipe, com os especialistas, com os personagens que a gente traz no documentário, por exemplo, para poderem debater com o público. A oportunidade que a gente está trazendo na virada é fazer um processo quase que de co-produção com o público. Então, a gente está trazendo um documentário que se chama The Hope Economy, que é justamente o que você falava anteriormente, ou seja, realmente existe possibilidade, e é às vezes muito mais fácil você estar pessimista e olhar para o mundo e para o futuro como um certo uma certa amargura e já achando que as coisas vão ser difíceis.
O projeto The Hope Economy, justamente, ele tem o caminho, né? É um road movie, na verdade, é um filme que a gente vai fazer ao longo da estrada. Na verdade, a gente já começou a filmar ah, este ano, e ele justamente vai querer conectar o público a histórias de empreendedores que estão gestando projetos de impacto social e que muitas vezes, né, a maioria deles é totalmente fora do radar dos fundos, né, do capital que investe hoje trilhões de dólares anualmente. A gente investe, né, como planeta, mais de 7 trilhões de dólares em países e em projetos que são degradantes em termos de impacto no planeta. Só 3% desse valor acaba indo para projetos que tenham impacto positivo. Então, a gente quer três por discutir um cento. pouco 3%. Então, assim, é realmente uma discrepância enorme. E o projeto, né, liderado pelo Gui Bramer, que é um fenômeno como pessoa, né, ele também teve uma oportunidade corporativa riquíssima, né, por criar Conta um uma. pouquinho, para quem não conhece quem é o Gui Bramer, conta um pouquinho da história tão linda dele. O Gui Bramer, ele é um São Paulino, né, então já tem uma empatia comigo assim muito muito grande, quase que gratuita, vou assim dizer. Mas ele é um engenheiro e teve uma experiência profissional incrível. Basicamente, ele foi muito bem sucedido na criação de uma empresa que fazia o tratamento de resíduos de difícil reciclagem. Ele conseguiu fazer com que essa empresa prosperasse e se tornasse uma empresa realmente de destaque no ramo de atuação. E depois dele vender essa empresa, e ele está nessa busca hoje de como conectar o capital a pequenos projetos, a projetos que possam, de fato, gerar um impacto positivo no planeta em geral, né? Por ele ter tido uma experiência de ter acesso a esse capital e de conhecer o mundo dos financiadores, do mecanismo do capitalismo, como assim dizer, que fomenta a possibilidade de empresas atuarem num campo de mais com mais valor, né, com o objetivo de trazer um funcionamento da sua atividade não ser tão impactante ao meio ambiente. Ele está agora, ele se tornou um fellow da Schwab Foundation, ou seja, a Schwab Foundation é um braço filantrópico, né, que tem um olhar muito especial para empreendedores do globais, ou seja, de todos os continentes. Eles financiam projetos de impacto social muito relevante, principalmente em países, né, mais pobres. E o Gui conheceu muito bem esse mecanismo, e é um pouco da conversa que o filme propõe é justamente por que empreendedores da Ásia, da África, têm conseguido montar o seu projeto e ter acesso a esses fundos, e os brasileiros ainda não conseguiram se beneficiar desse capital estrangeiro que existe para projetos de impacto social. Então, o filme ele começa em Seul, em janeiro de 25, que o Gui esteve lá participando justamente de um encontro da Schwab Foundation, e ele vai, no momento ele está marchando pelo Brasil em busca desses projetos. São mais de 1.300 projetos que existem no Brasil, então abaixo do radar desse capital, e obviamente que a gente não vai conhecer os 1.300, mas vamos conhecer alguns projetos que realmente são inovadores e têm grande potencial de impacto, seja no seu meio, no seu entorno, da reciclabilidade, para eles poderem ser espalhados, né, a replicabilidade, perdão, de maneira bem fácil, né? Então o projeto ele tem esse road movie, né? Ele tem esse caráter de estar na estrada. A gente vai estar em Belém na COP, também é um palco que a gente vai já mostrar um pouco dessa discussão do projeto, como a gente vai fazer na virada sustentável. A gente vai ter uma oportunidade de fazer isso na COP 30, estaremos lá, já temos alguns eventos confirmados. E o filme, já dando um spoiler, mas acho que não chega a comprometer, é um filme que vai para Davos em março de 26. Ele vai também terminar, vai ser Uau! o último giro de gravações, ele vai terminar em Davos, ou seja, a gente quer fazer esse círculo, né, praticamente quase que global, saindo da Coreia, da Ásia, passando muito pelo Brasil e terminando na Suíça, e trazendo esse recorte dos projetos que a gente imagina que sejam projetos
que mereçam estar no radar desses fundos e dos empreendedores, filantropos e financiadores de toda Sim. sorte, principalmente dos brasileiros, né? Nossa, que trajetória linda e muito interessante começar em Seul, porque a Coreia é uma das provas de que aquilo que parece impossível é possível, pelo pouquíssimo tempo em que eles saíram de uma situação de extremamente difícil para ser um expoente em tudo que é tecnologia, inovação, etc. Então dá se a gente tem a visão. E eu olhei, eu estava aqui do lado. Tenho muito orgulho de que o primeiro livro que eu fiz Descrevendo Futuros, que é esse aqui, Desejável Mundo Novo, fiz para Rio ele foi também traduzido para o inglês, mas eu tenho o maior orgulho porque a Coreia quis traduzir, está aqui em coreano, nunca saberei o que está escrito, mas é muito legal que esteve lá. E o que vocês estão fazendo é muito importante, mas é muito importante. Eu trabalho há 40 anos, né, com essa coisa de futuro, eu sou futurista há 30 e trabalhei com ONU, com cooperação espanhola, etc., em ver como é que a gente faz para que o mundo seja sustentável e mais harmônico. E um dos grandes elementos é esse. Como é que junta, ou que, usando a linguagem que eu usei agora há pouco, a Projeto Holândia, os que sonham e pesquisam, com a Negócio Holândia, que é o que implementa. E isso é uma coisa que nos países asiáticos funciona muito mais, e que os países do Ocidente que estiveram até agora mais baseados em modelos de competição, não entenderam a pegada. Agora que a gente está vivendo essa mudança geopolítica, que vai, né, que já aconteceu tendendo ao sul global, eu acho que é uma questão de tempo para que isso aconteça. Então, que fundamental que vocês já estão mapeando e contando essa história, porque não faz o menor sentido você ter um monte de capital e você ter 3% desse capital investido naquilo que realmente promove mudança. Então, para quem vier, vai ser uma experiência interessantíssima. Você conhecer essa experiência enquanto ela está sendo produzida. E a reinvenção da economia é uma das coisas muito urgentes, porque a economia tem um potencial de mudança enorme. A questão é a economia como e para quê, né? Agora, conta um pouco mais dos outros projetos da Tocha. Ah, legal. A gente tem, né, uma trajetória relativamente pequena, né? A gente tem um pouco mais de 10 anos fazendo documentários e séries e é fascinante, né? Porque me considero um grande curioso, porque os assuntos que a gente acaba explorando quase que são assuntos que, assim, quase que de escolha própria, porque eu quero talvez conhecer mais sobre aquele determinado assunto. E isso tem no começo foi um pouco assustador, que parecia que era isso que liderava e meio de uma forma até inconsequente, né, os projetos, mas acho que eu tenho um pouco comigo essa vontade de trazer um pouco de luz, principalmente para temas que eu considero super necessários, que as pessoas precisam pelo menos ter contato com ele, né? E aí a opção Uhum. de mudar ou de pensar diferente, acho que é de cada um, mas acho que oferecer um contato a esses projetos sempre foi algo que eu quis fazer. Então, a gente tem projetos hoje sendo desenvolvidos no mundo indígena, né? A gente tem alguns projetos sendo desenvolvidos e trazendo também a cultura indígena como sendo uma cultura dos primeiros designers do Brasil, né? Não tenha muita dúvida Claro. em relação a esse tipo de recorte, né? Mas é algo que a gente está trazendo. A gente tem feito, estamos gravando um outro projeto sobre as mulheres da Amazônia, as pesquisadoras, as ribeirinhas, as indígenas, que vão dar um retrato da região amazônica do passado. Então a gente vai entender como que essa região nasceu, né, 150 milhões de anos atrás, do ponto de vista geográfico, arqueológico, de toda a formação, né, das bacias. Vamos falar da Amazônia do presente e do futuro. Então, acho que são mulheres, é um filme que é a continuação do Mulheres na Conservação, que foi Aham. um outro doc que a gente fez, trazendo 7 pesquisadoras brasileiras que cuidam aí de biomas icônicos do Brasil, a tal das Rocas, Pantanal,
né? E algumas espécies também icônicas, como a arara azul, a anta. Então, assim, esse é um outro projeto que a gente está. Deve ser lançado o trailer também na COP e seguramente será lançada no Dia da Mulher do ano que vem, esse Mulheres da Amazônia. Temos um outro projeto super legal que eu adoro, que é um projeto sobre as canoas caiçaras, que se chama Moldadas pelo Mar. Então, é um projeto que já está em edição final, é um projeto da Paulina Chamorro e com o Luciano Candizani. A gente se juntou nesse desafio de mostrar e fazer um retrato de como essas canoas milenares ainda resistem no nosso litoral, um filme mais poético. Temos filme de câncer de mama, né? Uma em cada oito, é uma estatística muito cruel das mulheres, que uma em cada oito mulheres terá câncer de mama no planeta. Uau! Então, é um filme que a gente também busca fazer um alerta e trazer uma questão importante. Temos filmes sobre plástico também, Mar de Plástico, um filme com o Beto Pandiani. Então, assim, temos aí algumas frentes super legais, abertas, e cada uma regando a plantinha todos os dias, cada uma cresce em uma velocidade, mas o importante é que o jardim está ficando bonito. Então, acho que o ano que vem vai ser certamente um ano de alguns lançamentos e de muita produção nova. Fenomenal. E eu estou vendo, você tem, além dos documentários, você tem toda uma parte de conteúdo, né? Desenho de campanhas específicas, a parte infantil, Tocha Kids, Tocha Sounds, Tocha Books, Tocha Play, uma beleza. Negócio nada, como você vê, o cara que vem do mundo corporativo tem outra visão. E agora conta uma coisa para a gente ir caminhando para o final. Se a gente sempre fala de futuros, imaginando que tudo deu certo. Você teve todo o público, toda a abrangência, a escala, as condições, e a Tocha Filmes alcançou o seu propósito. E está celebrando. Hoje celebramos que a Tocha Filmes e o que é que ela promoveu no mundo? O que que aconteceu? O que que se está celebrando? Eu acho que eu gostaria que se celebrasse a conexão, mas não essa conexão que hoje a gente teima em associar, né? Que é essa conexão digital, né? Eu estou online, eu tô conectado. Não, eu acho que é a conexão raiz, a conexão empática, né? Que nos diferencia como seres, né? Somos seres humanos. E eu acho que a gente perdeu essa conexão, né? Essa empatia pela natureza, pelo que era o nosso, onde a gente vivia, nasceu. Agora moramos todos em cidades, totalmente desconectados do que acontece na natureza, como se fosse um mundo à parte. Então, acho que eu Uhum. me sentiria assim muito feliz se a gente conseguisse voltar para um momento onde a conexão, a empatia, né, fosse algo que realmente nos conectasse de novo, mas de novo conectasse de uma maneira que não é o online necessariamente, que não é é uma conexão mais profunda. Então, acho que a gente perdeu isso, a gente se tornou seres rasos. E eu acho que isso fica sem propósito. Então, penso nisso. Que lindo. Maravilha, um prazer estar com vocês. Parabéns pelo trabalho fenomenal que você tem feito, pelos parceiros extraordinários que você consegue agregar e todos esses diferentes pontos de vistas. Eu espero que a gente tenha juntos muita coisa a fazer, que em todos os desenhos que a gente faça para levar justamente essa conexão, essa mudança de perspectiva, a percepção de potência, o enxergar que pela primeira vez na história da humanidade temos recursos, conhecimento, pessoas, tecnologia, até tempo. Então vamos embora, gente. Bora junto mudar a percepção e tornar esse futuro desejável possível. Então te agradeço muito. Convido mais uma vez as pessoas a se juntarem a nós, seja agora, em curto prazo, na Virada Sustentável 2025 na Casa das Rosas, domingo 21, ou, se você está vendo a gente no futuro, continuaremos, estamos ainda. A Tocha Filmes, o Silvio, a Casa da Percepção, Crie Futuros, tudo. Se liga na gente, porque o que a gente deseja é o mundo possível, melhor para todo mundo. Silvio, muito obrigada. Obrigado a vocês, obrigado, Virada. Espero todos lá no domingo que vem. Beijo. Tchau, tchau.